Pois é, pessoal, dando sequência aí no nosso estudo do movimento uniformemente variado, hoje nós vamos dar prosseguimento aí falando sobre a função horária da posição e falando também sobre a equação de Torricelli, ou Torricelli, dependendo aí de qual pronúncia você prefere. Então nós estamos estudando aí movimento uniformemente variado, que é aquele movimento em que a velocidade varia com o tempo, só que ela varia de forma igualitária, de forma igual, como se fossem blocos. A minha aceleração é de 5 metros por segundo ao quadrado. Significa que a cada segundo a minha velocidade vai aumentando de 5 em 5. Então, a palavra uniformemente vem para dizer que ele está aumentando ou diminuindo de forma igual. Então, o que ocorre? Nesse caso, nesse movimento uniformemente variado, sempre a minha velocidade ela vai variando e ela vai variando com o tempo. A minha aceleração deve ser constante e diferente de zero. Então, a aceleração tem que ser constante e diferente de zero, porque quando a minha aceleração é zero, o meu movimento é um movimento uniforme. Nós vimos na aula anterior aí a equação ou função horária da velocidade. Tem como eu determinar a velocidade de um móvel em qualquer instante. Na aula de hoje nós vamos ver aí a função horária da posição ou equação horária da posição. Pessoal, aqui eu gosto de abrir um parênteses, que seria o quê? Se você for pegar alguns livros, agora eu vou fazer uma associação entre o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado. Lá no movimento uniforme, nós estudamos a função horária da posição lá também. Então, geralmente, alguns livros vai vir função horária da posição no movimento uniforme. E aqui nós vamos estudar a função horária da posição no movimento uniformemente variado. Então, você pode ver que o que muda é o finalzinho. Aí você vira e fala, professor, beleza, mas qual é a diferença das duas? Então, vamos lá pensar. Lá no movimento uniforme, na função horária da posição, que eu gosto de chamar de função horária do espaço, para não confundir aqui agora, ela serve para determinar a posição de um móvel em um instante qualquer, ou determinar quanto tempo se gasta para chegar em uma determinada posição. Só que lá o movimento é uniforme, a minha velocidade é constante. O que nós vamos encontrar aqui agora na função horária da posição? Se você olhar aqui no próprio material, ele fala para nós, ó, o que ele quer? Essa função horária da posição, ela permite determinar a posição. Então, tem como eu encontrar a posição. Só igual o outro. De uma partícula num determinado intervalo de tempo. Se, professor, acaba sendo a mesma coisa. Sim, a diferença é que lá meu movimento é uniforme, a minha velocidade é constante, e aqui meu movimento é uniformemente variado. A minha velocidade varia. Então, a própria definição, eu estou a 80 quilômetros por hora. Aí o que é que diz? Se eu manter a velocidade constante, eu percorro espaços iguais em intervalos de tempos iguais. Então, se eu manter a velocidade constante, fica até mais fácil determinar a posição com o passar do tempo. Aqui agora não. A nossa velocidade varia. E lá no movimento uniforme, qual é a função horária que nós estudamos lá? Posição é igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Lembrando que a velocidade lá é constante. E aqui, se você for analisar, posição é igual a posição inicial. Velocidade. A diferença é que aqui, na função horária da posição do movimento uniformemente variado, a minha velocidade aqui é inicial. Para eu saber como a velocidade varia, eu tenho que saber qual é o valor da minha velocidade inicial. E aqui, como a velocidade é constante, a velocidade inicial tem o mesmo valor em qualquer intervalo de tempo que eu pegar. Por quê? Porque a velocidade é constante, vezes o tempo. Então, se você for prestar atenção, essa primeira parte aqui é a mesma. O que muda é que a minha velocidade aqui é inicial, com essa que nós estudamos. Lá da função horária do espaço do movimento uniforme. Vou apagar que não é objeto. Isso por quê? Porque às vezes o aluno ele se depara com a fórmula e acha grande e assusta.
Eu costumo falar, não, gente, a metade dela nós já estudamos. O que acrescenta? Igual quando você compra um carro, aí você vira e fala, não, eu vou pegar muita estrada de chão, eu quero que acrescenta um acessório estrada de chão. Eu costumo falar, aqui nós vamos acrescentar a parte variada. Então, o que vai acrescentar? Meio da aceleração, porque o movimento uniformemente variado da minha aceleração é constante, vezes o tempo ao quadrado. Então, é a mesma que nós já estudamos, posição é igual a posição inicial, mas, lembrando que agora é a velocidade inicial vezes o tempo, mais meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Então, o que eu consigo encontrar com essa função? Eu consigo encontrar a posição. Se o exercício quiser muita posição inicial, mas é raramente. A velocidade inicial também muito raramente. Então, geralmente, vai pedir para você encontrar. Então, o mais correto é a posição ou o tempo. Mas ele também pode pedir para eu encontrar a aceleração. São os mais comuns. Então, essa é a nossa função horária da posição. Eu consigo determinar a posição de um móvel num determinado intervalo de tempo. Lembrando que, para esse caso, a minha velocidade varia e a minha aceleração tem que ser constante, porque eu estou falando do movimento uniformemente variado. Tem como deduzir a fórmula e chegar até aqui, mas não é o nosso objetivo por enquanto. Por enquanto, basta eu apresentar para vocês a fórmula, essa é a função horária da posição do movimento uniformemente variado. Para que ela serve, professor? Ela serve para encontrar a posição de um móvel num determinado intervalo de tempo ou o tempo gasto para chegar numa determinada posição. E eu saber, por exemplo, que era uma função de segundo grau, o meu tempo lá ao quadrado. A próxima que nós vamos estudar é a equação de Torricelli, ou Torricelli, aí depende da sua pronúncia. Essa equação de Torricelli, ela ficou famosa porque ela é a única fórmula que eu tenho dentro da cinemática que eu não dependo do tempo. Eu não tenho tempo para encontrar. Então, a equação de Torricelli, por que ela não recebe o nome como as outras de função horária? Porque função horária eu dependo do tempo e ela não depende do tempo. Essa fórmula ela é muito utilizada na prática para que você consiga determinar aí qual é a velocidade de um corpo ou qual é o deslocamento que ele teve. Isso aqui é muito utilizado na perícia de acidente de trânsito. Porque o acidente de trânsito nem sempre você tem uma câmera de segurança ali para você ver o tempo que gastou. E também não fica ninguém lá, eu acho que vai acontecer um acidente agora. Eu vou soltar o cronômetro no momento em que passar pelo poste, até ele bater, eu paro. Não fica ninguém fazendo isso. Apesar de que hoje vários carros, por exemplo, também tem a câmera, né? Eles acoplam a câmera, mas nem sempre tem. E se não tiver? Se não tiver, o perito em acidente de trânsito vai trabalhar muito com a equação de Torricelli, porque um dos objetivos é saber a velocidade dele no momento em que houve ali a batida, houve o atropelamento. Então, ele não tem o fator tempo, se não tem a câmera. Então, muitas das vezes, ele tem um vestígio que ficou ali no asfalto de uma frenagem, que seria a distância que ele percorreu. Então, a velocidade final, depois da batida, é zero, então ele quer saber a velocidade inicial antes. Então, essa fórmula é muito utilizada lá na perícia de acidente de trânsito, justamente por você não ter o fator tempo. Então, Torricelli, um cientista italiano, né, que chegou, deduziu essa fórmula. Como eu disse para vocês, não é o objetivo nosso deduzir, aqui a gente teria que partir de um gráfico, e gráfico do movimento uniformemente variado, infelizmente, vai ficar para após a prova, né? Então, não seria bom eu começar a explorar algo que não vai vir cair na prova. Então, a equação Torricelli, para que ela serve? Aí ele fala aqui, ó, a equação de Torricelli, ele relaciona, quem que ele relaciona? O deslocamento escalar. Esse deslocamento também é chamado de distância percorrida. Ó, percorreu uma distância tal. Tá ele aqui, ó. Então ele está relacionando esse deslocamento com a variação da velocidade. Por que a variação da velocidade? Porque eu tenho a velocidade final e a velocidade inicial. Aí ele fala, sem a necessidade do tempo. Sem a necessidade do tempo. Então, eu não tenho tempo e não dependo do tempo. E aqui eu tenho a aceleração, que eu também posso encontrar. Como o movimento é uniformemente variado,
eu vou ter aqui a aceleração diferente de zero e constante. Então, essa é a equação de Torricelli. Então, vamos lá agora para o exercício para a gente aprender mais e colocar em prática. Então, a lista de exercício é a que nós estamos trabalhando, né? Que é sobre o movimento uniformemente variado. Deixa eu arrumar aqui a tela. Sobre o movimento uniformemente variado. Então, nós já fizemos os exercícios sobre função horária. Nós já fizemos os exercícios sobre função horária da velocidade. Agora nós vamos fazer os exercícios relacionados à função horária da velocidade. Nós já fizemos, né? Velocidade é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Agora nós vamos fazer os exercícios sobre a função horária da posição do movimento uniformemente variado. Lembra que eu sempre bato na tecla para vocês que, além de saber a fórmula, tem que saber os significados. O que significa o S? É a posição em um instante qualquer, que é medida em metros. O que é o S0? Lembra? Sempre que está acompanhado com esse zerinho aqui embaixo, significa inicial, também em metros. V0, minha velocidade inicial, o T, o tempo, e A, a aceleração. Então vamos lá, exercício 36. O exercício 36, ele fala, um móvel descreve um movimento uniformemente variado. Então ele já limitou, eu estou falando de um movimento uniformemente variado. Numa trajetória retilínea, então ele está em linha reta. E sua posição varia com o tempo. Opa! Posição varia com o tempo. Então ele está falando de uma função horária da posição no movimento uniformemente variado. Foi o que ele disse. De acordo com a expressão. Eu venho aqui e anoto. Posição é igual a 9 mais 3 vezes o tempo menos 2 vezes o tempo ao quadrado. Nossa, pessoa, mas que grande, gente. Raramente você trabalha com ela desse tamanho, mas você tem que conhecê-la. Significa que todas as unidades estão no sistema internacional. Ele vira para mim e fala, determine. O que ele pede? Como se fosse letra A. Ele pede a posição inicial. O que mais ele pede? É como se fosse a letra B, a velocidade inicial. E como se fosse a letra C, a aceleração. Ele está me pedindo esses 3 dados. Para encontrar, eu não preciso fazer cálculo. Se o aluno tem mais facilidade, basta ele já retirar os valores daqui. Não, professor, eu tenho uma dificuldade maior. Então, você vem e reescreve a função horária da posição do movimento uniformemente variado aqui embaixo. Mais meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Aí você analisa, quem é que coincide com a minha posição inicial? Quem coincide com a minha posição inicial é o 9. Então, minha posição inicial, ele vai partir da posição 9 metros. Quem coincide com a minha velocidade inicial? O 3. Então, minha velocidade inicial, 3 metros por segundo. E geralmente é automático o aluno. Aí. Então, se basta coincidir, quem é que coincide com a minha aceleração? O 2. Aí eu venho aqui, professor, e coloco. Então, o menos aqui é da aceleração, viro para você e faço. Sua aceleração é menos 4 metros por segundo ao quadrado. Você vira e fala, ih, professor, de onde saiu esse 4? Gente, esse 4, ele saiu porque eu tenho que observar que aqui na fórmula eu tenho meio. O que eu fiz com o meio aqui em cima? Então, quando eu vou colocar o valor da aceleração, que eu tenho uma função horária da posição no movimento uniformemente variado, eu tenho que fazer a seguinte pergunta. Que número dividido por 2 que dá 2? Esse 2 aqui já é o resultado. Então, que número dividido por 2 que dá 2? 4. Então, a minha aceleração é 4. Eu vou colocar só o final. Aqui é menos, não é meio, da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Então, menos aqui, porque ele deu o que é menos. Então, esse movimento é retardado, né? Menos meio. Quanto que é a minha aceleração? 4. Vezes o tempo ao quadrado. Então, vai ficar menos 4 vezes 1, 4. 4 dividido por 2, 2 vezes o tempo ao quadrado, que dá o final. Professor, e se fosse 3? Você ia fazer a pergunta, que número dividido por 2 que dá 3? 6. Professor, e se fosse 4? Você ia fazer a pergunta, que número dividido por 2 dá 4? 8. É o valor aqui. Então, não esqueça, o valor que eu tenho aqui já é o resultado, porque na fórmula eu tenho meio.
Então, lembre-se, toda vez que você tiver uma função horária da posição que varia com o tempo, se faça a pergunta: que número dividido por 2 que dá o número que eu tenho aqui, que é o resultado? Então, no caso, que número dividido por 2 dá 2? 4. É o valor da minha aceleração. Alguma dúvida? Você pode ver que eu não fiz cálculo nenhum. Então, vamos para a 37. Essa aula acaba às 11h20. Então, nós temos aí mais 10 minutos para fazer 3 exercícios. Então, vamos lá. É dado um movimento cuja função horária é. Bateu o olho aqui, o t está ao quadrado, a posição, função horária da posição. Posição é igual a 13 menos 2 vezes o tempo mais 4 vezes o tempo ao quadrado. Ele vira e fala: determine a posição inicial, determine a velocidade inicial e determine a aceleração. Então, vamos lá novamente. Eu posso vir e reescrever a função horária da posição aqui embaixo, mais meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Quem é que coincide com a minha posição inicial? O 13. Então, minha posição inicial, 13 metros. Gente, esse menos é da velocidade inicial, então o movimento é retrógrado. Então, quem coincide com a minha velocidade inicial? Menos 2 metros por segundo. E a minha aceleração? Alguém aí pode desmutar e me falar quanto que seria a minha aceleração? Alguém? Alguém? Então, nesse caso, a minha aceleração é 8 metros por segundo ao quadrado. Por que 8? Esse 4 já é o resultado. Você vai fazer a pergunta: que número dividido por 2 que dá 4? 8. Então, porque vai ficar 8 vezes 1, 8 dividido por 2, 4. Certinho? Esses são os dados que ele me pediu. Agora nós vamos fazer alguns exercícios sobre a equação de Torricelli. Então aqui ele trouxe, né, velocidade ao quadrado, que eu V aqui é a velocidade em um instante qualquer, medida em metros por segundo, V0 é a velocidade inicial, a aceleração, e o D, a distância percorrida. Olha que essa fórmula não tem o tempo. Aí você tem o exercício 42, ele diz o seguinte: um automóvel possui num certo instante a velocidade de 10 metros por segundo. Eu venho aqui, eu não sei que velocidade é essa, ainda eu anoto. Velocidade de 10 metros por segundo. Então, um automóvel possui um certo instante. Que instante é esse? Ele pode me pedir ou pode me dar lá na frente. Aí ele fala, a partir desse instante. Quando ele fala a partir desse instante em que a velocidade é 10, eu chego à conclusão que essa é a minha velocidade inicial. A partir desse instante, o motorista imprime ao veículo uma aceleração. Pessoal, o que acontece quando eu acelero um veículo? A minha velocidade aumenta. E essa aceleração foi de 3 metros por segundo ao quadrado. Aí ele me pergunta, qual a velocidade que o automóvel adquire após percorrer 50 metros? Pessoal, ok. E quando você vai fazer exercício, primeira coisa vem na sua cabeça. O que é que o exercício me pediu? Velocidade. Quem que vem na sua cabeça? Função horária da velocidade. Beleza, ele quer a velocidade final, a velocidade inicial tem que é 10, a aceleração é 3. Só que quando eu olho o enunciado, em nenhum momento ele me deu o tempo. Se ele tivesse me dado o tempo, eu utilizava essa fórmula. Eu não tenho tempo. Se eu não tenho tempo, não tem como eu utilizar a função horária da velocidade. Eu tenho que usar uma fórmula na qual eu não dependo do tempo. Qual é a fórmula na cinemática que tem como eu encontrar a velocidade pela qual eu não dependo do tempo? A equação de Torricelli. Velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Então, eu quero a minha velocidade ao quadrado é igual a minha velocidade inicial, 10 ao quadrado, mais 2 vezes a minha aceleração, 3, e meu deslocamento, 50. Velocidade ao quadrado é igual 10 ao quadrado, 100 mais 2 vezes 3, 6 vezes 50, 300.
velocidade ao quadrado é igual a 100 mais 300, 400. Posso deixar a velocidade aqui ao quadrado? Não. O que geralmente o professor de matemática fala? Uai, se está ao quadrado, passa para o outro lado em forma de raiz. Mas o correto é, para eu tirar esse quadrado aqui, eu tenho que elevar os dois à raiz. Aí eu corto aqui e aqui. Esse é o jeito correto. Mas, geralmente, o professor de matemática, às vezes, para ficar mais simples, né, fala, não, então, se a incógnita está ao quadrado, passa do outro lado em forma de raiz, que acaba dando na mesma. Qual que é a raiz de 400? 20 metros por segundo é a velocidade dele. Sem o tempo. Então, eu consegui determinar que geralmente eu falo, a velocidade dele é 20 depois de tanto tempo. Eu não tenho tempo. Aqui eu só tenho a posição. Certinho? E mais um, que aí fica 2 de cada. Ele vira e fala, um automóvel parte do repouso. Se ele parte do repouso, velocidade inicial é igual a 0. E percorre 256 metros. Até então, eu sei que é Torre Cego que eu estou, mas faz conta que eu estou fazendo a prova lá, eu não sei o que é. Ele percorre essa distância. Geralmente, o aluno pode vir aqui e colocar S. Por quê? Porque pode ter partido da origem e percorreu essa distância. Você vem aqui e coloca 256 metros. Eu estou fazendo por quê? Porque quando isso aqui está em tópicos separados, mas quando eu pego uma lista, está tudo junto, só depois que eu leio o exercício que eu sei o que eu vou fazer. De uma rodovia com aceleração. Tem um errinho de digitação aqui, ó, é 8 metros por segundo ao quadrado. Saiu o E aqui, mas é ao quadrado. Ele vira e fala, determine a sua velocidade no final do percurso. Você vira e fala, se eu tenho velocidade inicial, novamente, ó, se ele quer a velocidade, eu vou pensar nessa forma. Ele quer a velocidade final, a velocidade inicial é 0, minha aceleração é 8 vezes. Detalhe, eu não tenho tempo. Eu tenho, aí você vira e fala, beleza. A outra fórmula que eu poderia pensar é a função horária da posição. Espaço é igual a espaço inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais meio. Aqui, de cara, você já fala, beleza. Esse S aqui poderia ser o 256, supondo que ele partiu da posição 0. Velocidade inicial é 0. Novamente, eu não tenho tempo e eu tenho aceleração. E aí, eu estaria pedindo o quê? Então, já não dá. Beleza, todos eu esbarrei. Essa não tem como usar, porque eu não teria incógnita, né? Mas se eu fosse usar a função horária da velocidade, eu não tinha um tempo. Então, quem eu uso? Equação de Torricelli. Porque eu tenho como eu determinar a velocidade, ou a posição, ou a aceleração, sem depender do tempo. Então, eu quero a velocidade. Minha velocidade inicial, ele falou que partiu do repouso é 0, mais 2 vezes a minha aceleração, que é 8, vezes o meu deslocamento, que é 256. Velocidade ao quadrado, 0 ao quadrado é 0, não precisa colocar. Você vem aí e resolve. 2 vezes 8, 16, vezes 256, 4.096. Tá, ao quadrado, todo professor fala, né? Passa em forma de raiz. Então, a raiz de 4.096 é igual a 64. 64 metros por segundo. Certinho? Pessoal, alguma dúvida? Não. Não, senhor. Tranquilo, né? Sim, lógico que para alguns.